Senadores da Comissão de Assuntos Sociais terão que decidir na semana que vem sobre 5 relatórios da reforma trabalhista. Na pauta da Comissão de Constituição e Justiça está uma PEC que prevê o recall para presidente da República. E o ministro das Cidades deve vir hoje ao Senado explicar as prioridades do governo na área de saneamento e habitação. Bom dia. 8 horas de reunião e 5 relatórios sobre a reforma trabalhista. Foi o que ocorreu na Comissão de Assuntos Sociais nesta terça-feira. O relator defendeu o texto que veio da Câmara e a votação deve ocorrer na próxima semana. O senador Ricardo Ferraço rejeitou todas as emendas apresentadas na Comissão de Assuntos Sociais. Ele manteve o texto aprovado pela Câmara e pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E, com isso, evita que a matéria volte para a análise dos deputados. Mas fez sugestões de aperfeiçoamento do texto por meio de medida provisória e vetos presidenciais. O relator sugere que o presidente vete, por exemplo, a possibilidade de que gestantes e lactantes trabalhem em ambientes insalubres, o artigo que retira os 15 minutos de descanso a que a mulher tem direito antes de iniciar a hora extra e fazer acordos individuais para determinar a jornada de 12 com descanso de 36 horas. Sugere também que o governo edite medida provisória para regulamentar o trabalho intermitente. O que estamos fazendo é um aperfeiçoamento das nossas leis trabalhistas, considerando e dialogando com o mercado de trabalho que mudou muito e vai continuar mudando muito nos anos que se sucedem. Foram apresentados 4 votos em separado. O senador Paulo Paim apontou ilegalidades na proposta e criticou pontos da reforma como a prevalência do acordo entre patrão e empregado, mesmo que não esteja na lei. Você acredita que, não prevalecendo a lei, vai ter a bondade de dar mais do que a lei? Então deixa a lei e diga: sobre a lei eu vou dar mais. Esta matéria, com tantos artigos, ela mereceria um debate mais aprofundado, fazendo com que todas as comissões da Casa pudessem se debruçar sobre essa matéria de forma tranquila, além de modificá-la. Estamos, portanto, senhora presidente, frente ao maior assalto já tentado contra a dignidade do trabalhador brasileiro na história recente. Que as futuras gerações de trabalhadores brasileiros não se vejam sob a égide dessa reforma, que os atirará sem proteção à cova dos leões, submetidos à precarização extrema e aos empregos de baixa qualidade. O relatório da Comissão de Assuntos Sociais será votado na terça-feira da semana que vem, dia 20. No dia seguinte, 21 de junho, um outro relatório do senador Romero Jucá será lido na Comissão de Constituição e Justiça. A votação deverá ocorrer no dia 28 de junho. O acordo entre governo e oposição só vai até esse ponto. Para a votação no plenário do Senado, ainda não há acordo. A minha perspectiva é que entre o dia 29 e o dia 30 do mês de junho, nós possamos estar deliberando sobre esta matéria no Senado, no plenário do Senado. Se depender de nós vamos protelar o máximo. Espero eu que não se vote essa matéria no plenário ainda esse mês, deixar para votar o mês que vem. O ministro das Cidades vem hoje à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo apresentar as prioridades da pasta para os próximos 2 anos. O ministro Bruno Araújo deve mostrar o planejamento do Ministério para executar as obras do programa Minha Casa Minha Vida e as de saneamento. Recentemente foi aprovado pelo Congresso Nacional o Cartão Reforma, que beneficia famílias com renda de até R$ 2.811, com um benefício médio de R$ 5.000 para a compra de material de construção e melhoria das residências. Nas últimas semanas, o Ministério também liberou verbas para as áreas atingidas pelas chuvas em Pernambuco. O ministro vem à audiência por solicitação da presidente da comissão, senadora Fátima Bezerra. A troca do presidente da República pela iniciativa popular é o que prevê uma proposta de emenda à Constituição que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. É o chamado recall político. Da mesma forma, quando os carros têm algum tipo de defeito, a empresa chama novamente os proprietários para fazer aquele conserto. O recall é como se fosse isso também na política. Quando aquele
dirigente, aquele mandatário, aquele que foi eleito, está descumprindo seus compromissos, não está agindo bem, está sendo inexperiente, está sendo inadequadamente governando, agindo com erro, em despropósito com as necessidades populares, ele poderá ser convocado a submeter o seu mandato à apreciação popular, como se fosse uma prova. Claro que a Constituição, na proposta que colocamos, coloca alguns limites. Primeiro, só pode haver para o presidente da República. Segundo, só pode haver no segundo e terceiro ano do mandato, nem no primeiro nem no último. Para que ocorra esse recall, é necessário que haja uma lista subscrita por pelo menos 10% dos eleitores que participaram da eleição que elegeu aquele presidente. Ainda mais, com essa lista feita, Câmara dos Deputados, Senado Federal tem de aprovar por maioria absoluta de seus membros, metade mais um, a possibilidade, aí sim, de haver o referendo, ou seja, esse recall ou revogação ser submetida a voto. E aí é o povo todo, o eleitorado, que vai decidir, esse presidente fica ou não fica. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A Comissão de Transparência, Governança e Defesa do Consumidor tem na pauta projeto que torna prática abusiva exigir garantia para a realização de procedimentos médicos e hospitalares em situação de urgência e emergência. A audiência pública na Comissão de Educação discute a situação da educação de filhos de brasileiros no Japão. A Comissão de Direitos Humanos tem na pauta projeto que garante às pessoas com deficiência o direito de se fazer acompanhar de cão-guia em veículos e estabelecimentos de uso coletivo. Mais segurança no transporte de material radioativo e estímulos para o desenvolvimento de atividades econômicas ligadas ao turismo. Temas analisados pela Comissão de Meio Ambiente na reunião dessa terça-feira. Aqueles que concordam permaneçam. Os senadores aprovaram um projeto que torna obrigatório o uso de mecanismos de rastreamento de carga no transporte de materiais nucleares e radioativos. A matéria, já aprovada nas comissões de Ciência e Tecnologia e de Infraestrutura, agora será votada no plenário. O autor justifica que, apesar da vasta regulamentação infralegal sobre material nuclear e radioativo, nenhuma norma exige o efetivo controle do tal material a partir de seu despacho para transporte. E lembra que já houve caso de um veículo de transporte de equipamento radioativo roubado na Via Dutra do Rio de Janeiro. É relevante pela necessidade desse vazio legislativo, mas que, sem sombra de dúvida, isso deveria ser obrigatório, né, para a ação efetiva das empresas que fazem o transporte como um fato de proteção ao seu trabalhador, ao seu patrimônio e principalmente à população que estaria, caso isso não aconteça, né, à mercê de um evento fortuito. Outro projeto aprovado autoriza a criação de áreas especiais destinadas ao desenvolvimento turístico. As áreas serão criadas por decreto do governo federal a partir de projetos elaborados por estados e municípios. Com relação ao mérito, senhor presidente, o autor afirma que, para aumentar a competitividade do Brasil no setor turístico, torna-se necessária a criação de áreas especiais de desenvolvimento turístico, com regime jurídico próprio para atração de investimentos, com benefícios tributários e administrativos e com procedimentos simplificados para licenciamento ambiental. Deste modo, consideramos a proposição benéfica para o desenvolvimento do setor turístico em todo o Brasil. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto de lei do Senado número 129 de 2016, com as emendas número 1 e 2 da CMA. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos para prosseguimento da tramitação. Senadores comentaram nesta terça-feira no plenário as agressões verbais de integrantes do PT contra a jornalista Miriam Leitão em um voo de Brasília para o Rio de Janeiro. Essa atitude é não só uma agressão a uma mulher, mas é também uma agressão à democracia em nosso país. É uma agressão à imprensa brasileira. Não cabe em nosso país nenhum clima e nenhum ato de intolerância, seja à direita, seja à esquerda. É lamentável que venha de onde vier, ações desse tipo de intolerância aconteça no Brasil nos dias de hoje.
O senador Lindbergh Farias, que é o líder do partido no Senado, leu uma nota em defesa da jornalista. Orientamos nossa militância a não realizar manifestações políticas em locais impróprios e não agredir qualquer pessoa por suas posições políticas, ideológicas ou por qualquer outro motivo, como confundi-las com as empresas para as quais trabalhem. Entendemos que esse comportamento não agrega nada ao debate democrático. O Senado deve examinar nos próximos dias o projeto que cancela os precatórios e as requisições de pequeno valor federais depositados há mais de 2 anos em Banco Federal e que não foram sacados pelos beneficiários. Pelo texto, o direito do credor é preservado, mas ele terá que reabrir o processo que manterá a mesma posição antes ocupada na ordem para pagamento da dívida. Na nossa página na internet você pode assistir a outras reportagens e fique ligado aqui na programação dos boletins do Senado Agora. Até a próxima!